Bendito Pai, nós oramos pela igreja que faz 45 anos de existência. Obrigado, meu Pai, que o Senhor trouxe de nada um povo firme, inabalável, sempre abundando na tua obra. Obrigado pelo povo. Obrigado pelos pastores. Obrigado por Pastor Milton, que está firme aí. Abençoe, meu Pai. Nós pedimos que muitas almas possam ser salvas, que a igreja pode ser carregada com peso de almas perdidas e possam ganhá-las a Cristo. Abençoe, meu Pai, todos neste dia e damos-te graças por tudo que tu tens feito e reconhecemos que foi tu, foste tu que fizeste tudo em nome de Cristo. Amém. Paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor.
Agradecemos a Deus pela sua participação nessa transmissão do culto das conferências que comemoram os 45 anos de fundação desta igreja. Esta igreja foi fundada sob a missão de evangelizar os perdidos e edificar os salvos. Há 45 anos atrás, o missionário pastor Jaime Rosa mudou-se para Ribeirão Preto com a sua família e, procurando um lugar onde iniciar este ministério, aqui mesmo, não tão distante, encontraram um salão com 2 portas na rua Princesa Isabel. Ali mesmo, esta igreja teve a sua fundação. Desde a fundação, o compromisso desta igreja, o ato de evangelizar e edificar, foi o de obedecer sem reservas ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões têm sido sempre o que tem feito essa igreja pulsar por vida. Somos tão gratos a Deus que esta igreja nunca perdeu o seu direcionamento, nunca perdeu o seu foco, nunca perdeu a sua relevância na grande comissão que nos dá o Senhor Jesus Cristo. Repito, a missão desta igreja é evangelizar, edificar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
quero dar meus parabéns à Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Deus abençoe. Depois de 45 anos, a igreja tem sido firme, inabalável, indo para frente. Obrigado por sua visão, sua fidelidade, seu cuidado pelas almas perdidas e pelos missionários trabalhando no mundo inteiro. Meus parabéns mais uma vez ao pastor Milton e todo o povo aí. E como eu gostaria de estar convosco, mas Deus sabe, o céu vai ser mais doce cada vez mais. Quando nós chegamos lá, vai ser uma bênção sem par. Deus abençoe todos vocês neste dia. Completando seu aniversário, 45º aniversário, com a graça de Deus. Até aqui o Senhor tem ajudado os irmãos a se manterem fiéis e firmes. Louvo ao Senhor por isso. É uma igreja pela qual guardo um grande carinho. Irmãos e amigos que conheço há muitos anos. Vários que me conhecem desde o berço, antes mesmo de nascer, já conheciam os meus pais. Então, tenho um amor e carinho imenso pelos irmãos. Também o meu tio, pastor Milton, minha tia, dona Sharon, mas também porque foi nessa igreja que eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, com idade de 3 anos, através do meu tio, pastor Milton, e do meu pai, pastor Jovito. E eu posso dizer que tenho o privilégio imenso, assim como Timóteo teve, de conhecer as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Também eu tive esse privilégio de conhecer a Cristo como Salvador em criança através dessa igreja, e sou muito grato ao Senhor por isso. Gostaria de louvar ao Senhor neste momento, cantando um cântico que seja o meu desejo a cada dia de cada um dos irmãos. Purifica-me. Tão bom e forte, de ti preciso, minha vida te anseia para ser santo, cada vez mais perto de ti. Eu quero ser santo, cada vez mais perto de ti, meu mestre, pronto a
cada vez mais perto de ti. Eu quero ser santo, cada vez mais perto de ti, meu mestre, pronto a te servir, pronto a te servir. O pregador dessa noite, ele decidiu que ele seria aluno do Instituto Batista Ebenezer e ingressou em uma das primeiras turmas do Instituto Batista Ebenezer. O nosso pregador dessa noite, depois de formar-se, serviu na Igreja Batista Independente de Orlândia. Pouco tempo depois, mudou-se para Ribeirão Preto. Enquanto ministrou conosco, ajudou-nos na implantação da igreja na cidade de Serrana. E ele, no seu relacionamento com Deus, compreendeu que Deus o estava chamando para o campo missionário, além das fronteiras do Brasil. Ele sempre planejou que seria um missionário na China, mas não foi para a China que Deus o direcionou. Deus o chamou de maneira inequívoca para ser um missionário, juntamente com a sua família, em Portugal. E desses frutos surgiu a implantação da Igreja Batista em Fernão Ferro, bem como uma outra igreja, Igreja Batista em Casalinha de Alfaiate. Por favor, abra a sua Bíblia, aí mesmo, de Portugal, e ministre a cada um dos nossos corações a santa palavra de Deus. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, irmãos da Igreja Batista em Bonfim Paulista, missão ou congregação da Igreja Batista Independente. Também irmãos das igrejas da região, co-irmãs, e ainda os amigos que nos acompanham nessas conferências de BIRP, 45 anos. Desde já, é uma honra muito grande para mim e para minha família poder participar dessas conferências, mesmo que à distância. Mas já que tudo está a ser online, graças a Deus, porque assim também podemos participar. Eu quero que você tenha a oportunidade de ouvir o que Deus pôs no coração na noite de hoje, mas antes de mais nada, ao pastor Milton, à igreja, em nome das igrejas batistas em Casalinhos de Alfaiate, da Igreja Batista em Fernão Ferro, as nossas igrejas aqui em Portugal, em nome da minha própria família, eu dou os muitos parabéns à Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto pelos 45 anos de vida, de ministério na pregação da bendita Palavra de Deus, com fidelidade à sã doutrina e grande participação na obra missionária. Eu, geralmente, ponho a minha família para participar comigo, mas este será um tempo mesmo de pregação da bendita palavra, e há muito por se dizer. Então vamos orar pedindo a bendita direção de Deus. Pai amado, graças damos ao Senhor por este evento tão nobre e tão importante. 45 anos de vida da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. A mesma tem uma parte considerável de interação, de participação, de envolvimento, de formação na minha vida e de minha família. E também ainda participação direta na obra em Portugal. Louvamos e bendizemos o Senhor por isso.
Louvamos e bendizemos ao Senhor que um dia levou o pastor Jaime Rose e sua família para a fundação, a formação desta igreja. E louvamos ao Senhor por aqueles que participaram inicialmente daquela obra, irmão Osvaldo, esposa Vera, irmã Margarida, e irmã Guiomar, a irmã Isabel Cili, Rubens Cili e tantos outros. Alguns deles me lembro ainda sendo um menino adolescente de 13, 14 anos de idade. Louvo ao Senhor por isso. Dou graças ao Senhor pelos que lá se encontram atualmente e dão prosseguimento à obra do Senhor. Usa-me pela ação do Espírito Santo na pregação da bendita palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou agradecido a Deus pela honra de pregar exatamente no dia 25 de abril. Já já você vai perceber o porquê desta gravata, o porquê deste símbolo aqui, com o qual me homenagearam há alguns anos atrás, e achei ser bem propício para esta ocasião. Deus pôs-me no coração para pregar sobre o seguinte assunto: verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Convido a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 34 e vamos ler os versículos 8 a 17. Jeremias capítulo 34, versículos 8 a 17. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro, o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus, seus irmãos. E haveram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse o forro, o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos havíeis hoje convertido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhais despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, ou para a peste, palavra que atualmente nós usamos para epidemia, e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. Jeremias 34, 8 a 17. Nesta noite, quero abordar convosco 3 grandes eventos e a conexão deles com a liberdade. O título desta mensagem, Verdadeiramente Livres, vem da Bíblia, e já já vai saber o versículo, se não o tem em mente, e também vem de um livro do Richard Bennett, Verdadeiramente Livres. Verdadeiramente Livres. Este livro é o depoimento, é o testemunho de 10 ex-padres que contaram a sua história. 10 ex-padres no mundo todo que se converteram a Jesus Cristo. E o quarto deles é o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, do qual o seu pastor, meu irmão pastor Milton Nunes, foi acólito. Sabe o que quer dizer acólito? Coroinha ou ajudante de missa. Eu não disse alcoólico, embora às vezes aqui eu brinco a dizer que o acólito é exatamente isso, mas é só uma brincadeira.
Nestes depoimentos, somos abençoados a maneira como Deus trabalhou sobre cada um deles. E quem conhece a história do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis sabe bem a ligação que ele teve com a cidade de Orlando, com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, como eu já disse, até o pastor Milton, que foi seu coroinha ou acólito. Nesta mensagem, quero abordar 3 fatos históricos, como se diz cá, factos. Tem um C no meio. Então, se em algum momento eu pronunciar factos, eu estou a falar de fatos. Porque um fato cá é isto, é um termo. E estou a usar este termo, este fato, que a Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto me deu numa das minhas passagens por aí. Então, quero abordar convosco 3 fatos históricos e o que cada um deles tem a ver com a liberdade. Para já, vamos perceber o que se passa aqui no texto que acabamos de ler como texto básico para a mensagem, Jeremias 34. O profeta Jeremias ficou conhecido como profeta chorando, por causa da sua compaixão pelo povo, pela nação. Ele profetizou por 40 anos e várias vezes diante do próprio rei. O último rei, Zedequias, foi um rei fraco. Mas Jeremias, como profeta, enfrentou a oposição de líderes políticos, religiosos, foi chamado de traidor, teve o rolo de sua profecia cortado e lançado ao fogo, foi preso, foi posto num poço de lama e de lá saiu, dada a intervenção de um Zé Ninguém. Capítulo 38 de Jeremias fala-nos de um eunuco etíope, um escravo, chamado Obed-Meleque. Ele intercedeu junto ao rei pela pessoa do profeta Jeremias. Portanto, Jeremias 34, que acabamos de ler, alguns dos seus versículos, era um aviso do iminente cativeiro, da proximidade da escravidão de Judá pela Babilônia. Ou seja, Jeremias avisava que se aproximava o fim da liberdade de Judá. Fim da liberdade de Judá. O rei Zedequias, neste capítulo, fez e até promoveu um apregoamento de liberdade, como era previsto no Velho Testamento. Mas logo ele e os proprietários, os senhores, ele, Jeremias, e os senhores, os senhorios, recuaram no feito de alforria dos servos hebreus. Eles recuaram, voltaram atrás, e assim foram avisados pelo profeta Jeremias quais seriam as consequências. E de uma forma irônica, o Senhor Deus diz no versículo 17, vós não me ouvistes a mim para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Mas veja lá que liberdade. Para a espada, para a pestilência ou para a peste, para a epidemia e para a fome. Em outras palavras, liberdade para morrer de uma forma trágica. Sabe por quê? Porque se abrirmos a Bíblia em Êxodo, capítulo 21, versículo 2, nós vamos ver que eles estavam a violar o primeiro artigo da Constituição Civil que Deus deu ao seu povo. Êxodo 21, 2, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Ou seja, o servo, o escravo, hebreu ou hebreia, deveria ser alforriado no 7º ano, ano sabático. E veja bem, Êxodo 21, não se esqueça que vem logo após aquilo que encontramos em Êxodo 20, que é a entrega dos 10 mandamentos ao povo do Senhor. A lei moral. Portanto, em Êxodo 21 começa a lei civil. Quais são os 3 fatos históricos e a conexão deles com a liberdade que quero abordar nesta noite, 25 de abril? Primeiro deles, o descobrimento do Brasil, ocorrido em 22 de abril de 1500.
E como dizem os historiadores, os críticos, os pensadores, os analíticos da história, eles não falam mais descobrimento, e sim o achamento do Brasil. 520 anos do achamento do Brasil. Na verdade, os portugueses descobriram ou acharam uma terra, uma nação que já existia, mas de modo primitivo, não civilizado. Era uma nação ou um Brasil indígena. É isto que encontraram lá. Também vemos que, infelizmente, muito sangue ou algum sangue indígena foi derramado. E isto é de grande relevância, de grande importância, é algo que precisa ser levado em conta se nós considerarmos o princípio bíblico que encontramos em Mateus 16, versículo 26. O que diz Mateus capítulo 16, versículo 26? Mateus 16, versículo 26. A palavra assim diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que esse versículo está a nos dizer? É daqui que tiramos o princípio de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se levarmos este princípio em conta, o de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, o que nós podemos constatar? É importante que se diga que o índio não era, e nem é ainda hoje, um ser sem alma, como se pensava na época. E é por isso que atualmente a Igreja de Cristo, como a Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, envia missionários aos índios nas selvas. O texto bem conhecido de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nos diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê não será condenado. Pregai o evangelho a toda a criatura, quer seja civilizado ou selvagem, quer seja letrado ou analfabeto, quer seja estudado ou não, quer seja rico ou pobre. O evangelho deve ser pregado, deve ser entregue a toda a criatura. Agora veja bem, o índio deve ser alcançado. Na época, a civilização do selvagem, a catequização dos índios, como se diz, a exploração da terra, tudo isso fez parte de um processo chamado colonização. E os críticos, os historiadores, os intelectuais, hoje não usam mais essa palavra. Muitas vezes usam a palavra ocupação ou até exploração. Porém, nós, os crentes em Cristo, precisamos reconhecer que, naquela época, uma vez que os brancos descobridores também viviam em trevas espirituais. Sim, porque na Idade Média, essa era uma das características contundentes. Por isso foi chamada de a Idade das Trevas, pois a Igreja Católica Romana governava em simultâneo com os reis. Então, esses brancos descobridores, que viviam em trevas, ao sair para os descobrimentos, ao contribuir para o descobrimento ou o achamento do Brasil, a colonização do Brasil, um Brasil selvagem, eles fizeram parte de um processo de imposição de um paganismo civilizado sobre um paganismo selvagem. Em resumo, a história do achamento em 1500 e a subsequência dela promoveu a imposição de um paganismo civilizado à base de adoração a ídolos, a imagens, um cristianismo
fora da base bíblica, e este paganismo foi imposto sobre um paganismo selvagem. Pessoas que adoravam a natureza, sol, lua, estrelas. Conforme João 8,34, o que nós encontramos lá em João capítulo 8, versículo 34? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não importa se é civilizado ou selvagem. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, na época do assamento, a terra de Veracruz, como se dizia cá em Portugal, ainda estava em trevas e continuou mergulhada em densas trevas, porque foi alcançada por brancos que em trevas também viviam. João capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pastor Milton, no último domingo, pregou uma mensagem sobre quem é de Deus. Eu não contei quantas vezes, mas eu sei que muitas vezes ele perguntou enfaticamente quem é de Deus. E no texto de João ele mostrou quem é de Deus, o que verdadeiramente faz, como segue. As observações que acabei de fazer sobre o descobrimento ou o assamento do Brasil não são para protestar ou politizar as comemorações dos 520 anos deste fato histórico. Nem sei se foi comemorado aí no Brasil, cá não percebi que tenha sido. Mas não quero polemizar, não quero protestar, pelo contrário. Eu quero chamar a atenção de ambos os povos, portugueses e brasileiros, descobridores e descobertos, achadores e achados, ex-império e ex-colônia. Eu quero chamar a atenção de que, na verdade, à luz da palavra de Deus, ambos os povos ainda carecem de chegar à maior de todas as descobertas, da qual Jesus disse o quê? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a maior de todas as descobertas que o povo português e o povo brasileiro encontram-se necessitados de encontrar. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe de uma coisa? Esta descoberta, alicerçada em João 8,32 e João 14,6, ela faz parte da dedicatória que escrevi nas Bíblias que a nossa família entregou na celebração dos 500 anos do descobrimento, quando o presidente Fernando Henrique e o presidente Jorge Sampaio, o do Brasil e de Portugal, estiveram em Santarém. Ou seja, nós demos a eles uma Bíblia para cada um dos dois, ao presidente brasileiro Fernando Henrique e ao presidente português Jorge Sampaio, e a dedicatória que escrevi dizia exatamente sobre esta descoberta maior. O primeiro fato histórico já está abordado. O assamento do Brasil em 520 anos atrás. Segundo fato histórico que quero abordar convosco. O Dia da Liberdade em Portugal. 25 de abril de 1974. Declarado o Dia da Liberdade em Portugal. Também é chamado de a Revolução dos Cravos. Também é chamado de a Revolução de Abril. No dia de hoje, 46 anos do Dia da Liberdade. Fim do regime fascista, uma ditadura de direita e a chegada de um regime democrático. Hoje, mais caracterizado por uma linha de centro-esquerda, uma linha em que a Constituição é predominantemente socialista. Este fato político
ele equivale ao fim da ditadura militar no Brasil. Porém, a ditadura militar no Brasil, ela foi se encerrando aos poucos. Porém, cá foi um processo que deu uma ruptura e que poderia haver derramamento de sangue, mas como a entrega de cravos prevaleceu, predominou, não houve derramamento de sangue. Então aqui está a bandeira portuguesa a lembrar o Dia da Liberdade. Durante o regime fascista, a única igreja local era a Igreja Católica. As outras eram proscritas ou não reconhecidas como igrejas. Quando cá chegamos em 1994, as igrejas evangélicas ainda não eram reconhecidas como igrejas, e sim como associações religiosas. As nossas duas igrejas hoje, a Igreja Batista em Casalinhos de Alfaiata, a Igreja Batista em Fernão-Ferro, elas foram organizadas juridicamente como igrejas e não como associações. Elas estão entre as primeiras igrejas reconhecidas pelo Estado, entre as 100 ou 200 primeiras igrejas. Eu não me lembro bem o que o nosso advogado nos falou. O rumo atual para onde tal liberdade vai, a liberdade religiosa, é um bocadinho preocupante e ameaçador, conforme visto no caso do irmão Ian Hilek, o irmão da Igreja Batista de Lagos, dos nossos amigos Mark Hale. Veja bem, ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, pena suspensa, e a uma multa de 3.000 euros. Qual foi o crime dele? Assédio psicológico em testificar de Cristo à esposa e à filha. Esse foi o crime dele. Condenado por testificar insistentemente ou persistentemente de Cristo à esposa e à filha. Esse caso indica para nós os rumos em que a liberdade religiosa anda a tomar nesse país. Não só. Para quem vem cá em Portugal, às vezes eu esqueço de mostrar, não sei se mostrei ao pastor Milton e família, mas nas caixas postais das casas ou dos prédios, em várias delas há um selinho em que diz assim, publicidade aqui não. Aonde é aquele selo, não é permitido colocar folhetos evangelísticos. Porque o folheto não é uma publicidade endereçada ao portador daquela caixa. Assim sendo, se eu ou algum irmão em Cristo fizer, a igreja pode ser levada a tribunal e processada. Qual é a razão de eu licitar isto? O Dia da Liberdade em Portugal. A razão é a seguinte. Sou missionário com o propósito de pregar o Evangelho de Cristo, enviado por igrejas batistas, independentes, regulares, bíblicas, fundamentalistas. E a Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto faz parte deste grupo. Então, como missionário, devo eu prestar relatório, atualização missionária do que se passa no campo. Como os apóstolos, como Paulo e Barnabé também faziam, Atos 14, 27, nós encontramos lá rapidamente, em Atos 14, 27, uma citação que nos mostra que assim os apóstolos faziam, aonde eles iam, aonde eles anunciavam a palavra. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Terceiro e último evento histórico, fato histórico, que quero ver convosco, ligado ao Dia da Liberdade. Terceiro e último, já falei do descobrimento ou assamento do Brasil, 520 anos, 22 de abril. Já falei o Dia da Liberdade em Portugal, 46 anos, 25 de abril, exatamente no dia de hoje. E também, celebrado no dia de ontem, mas ainda está aceso, ainda está vivo, 45º aniversário da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. 24 de abril de 1975. 45 anos de pregação do Evangelho pela igreja local chamada Batista Independente de Ribeirão Preto.
uma dentre 4 igrejas que Deus usou como laboratório, como campo de estágio na minha formação pastoral e ministerial. Dentre elas, a Igreja Batista Independente de Orlândia, onde eu aceitei Cristo, fruto do trabalho missionário do pastor Bob Powell, e depois pastoreado pelo pastor Felipe Allen, pelo pastor Daniel Johnson, pelo pastor Álvaro Pavan. Igreja Batista em Morragudo. Como seminarista, ajudei na fundação daquela igreja, juntamente com o pastor Álvaro Pavan. Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, onde pude ser pastor auxiliar, onde pude ser... antes, como solteiro, fui aluno do Instituto Batista Ebenezer, mas depois, casado e a viver em Ribeirão Preto, fui pastor auxiliar da igreja, professor do Instituto Batista Ebenezer, reitor ou diretor ou deão do Instituto Batista Ebenezer, dirigente do coral, enfim, vários ministérios. E, por último, com ministérios semelhantes, Igreja Batista Independente de Altinópolis, igreja da qual fazemos parte. Citei-vos 4 igrejas que Deus usou como laboratório e estágio para a minha formação pastoral. Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, onde fui examinado e ordenado ao ministério pastoral, conforme indica este diploma, e você pode aqui ver, certificado de ordenação, a data está 24 de outubro de 1987, portanto já tenho 33 anos, quase, de ordenação pastoral. 32 anos e meio. Graças à iniciativa do pastor Jaime Rose, do pastor Milton, que chamou o Concílio Examinador, Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, igreja onde o Gabriel, com 3 anos de idade, aceitou a Cristo, numa mensagem pregada pelo tio pastor Milton Nunes. Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, onde Daniela foi apresentada ao Senhor após o seu nascimento. Igreja que viabilizou a minha saída do serviço secular, nada mais, nada menos que o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e assim abraçou-me, integrou-me no Ministério de Tempo Integral, cá se diz Ministério a Tempo Inteiro. Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, onde ganhamos o nosso primeiro carro, um Fiat 147. O irmão Cizenando muito brincou com isso, mas eu dou mais valor ao que a irmã Cidinha Nascimento e o irmão Luiz Carlos, que na época nem era convertido, fizeram. Até onde eu vi, são os doadores daquele carro. Também foi a igreja onde nós ganhamos uma carta, eu ganhei uma carta de condução, por parte do irmão Cleto Mesquita e sua família. Há muito mais a ser dito da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, igreja cujo fundador, pastor James William Rose, foi condecorado, se assim posso dizer, foi honrado como cidadão honorário da cidade de Ribeirão Preto, se eu não estiver em erro. Eu soube da notícia muito tempo depois. Mas veja bem, a dizer de Ribeirão Preto, da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, poder-se-ia dizer alguém, e das falhas e dos defeitos, pastor, o senhor não vai falar nada? Se houver, e creio que há, porque aonde há ser humano há pecado, há falhas, as falhas é da alçada do pastor Milton e da liderança da igreja tratar sobre as mesmas. A mim, compete-me fazer o que estou a fazer agora. Citar fatos que evidenciam virtudes para o louvor de Deus e expressão da nossa gratidão por ter vivido aí há cerca de 4 anos e desejar que continuem assim a fazer. Gálatas 5,13, quero vos mostrar o que nos diz a palavra em Gálatas 5,13, que Paulo falou aos crentes da Galácia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. As palavras de Paulo não são muito diferentes de Pedro, apóstolo, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 15 e 16, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
Tanto Paulo como Pedro concordavam em que a liberdade que Cristo nos dá é para usarmos para a honra e glória de Deus. Servirmos ao Senhor. Temos um viver diligente na sociedade em que nos encontramos, para a glorificação do nome do Senhor. A conclusão da mensagem é a seguinte: 3 fatos históricos. O assamento do Brasil, o descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. O Dia da Liberdade em Portugal, 25 de abril de 1975. E 45º aniversário da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, 24 de abril de 1975. Ou 76, perdão. 3 fatos históricos com inferência em 3 áreas da vida de uma igreja local. Que áreas? A própria história, a política e a atualidade. História, política e atualidade. E eu estou a fazer menção dessas áreas não para envolvimento comprometedor da igreja nessas áreas, mas para conhecimento básico, essencial e necessário na contextualização da pregação do Evangelho e da proclamação da libertação que Cristo traz. O que eu quero dizer com isso? A Igreja de Cristo, como a de Ribeirão Preto, não deve estar alisada, alienada da realidade que a cerca. Ribeirão Preto esteve em evidência para o país quando um dos seus políticos, Palocci, serviu no topo do governo por mais de uma vez. Esteve em evidência no país quando escândalos foram desvendados, corrupção foi desmembrada. Mas antes, Ribeirão Preto já esteve na história do país por outros fatos maiores. Até desportivamente, Sócrates, Raí, mas não só. Eu aqui em Portugal assisti uma reportagem na TV inglesa, BBC, a falar de Ribeirão Preto e o boom econômico por causa da indústria do álcool. A explosão econômica que houve na cidade, para mais, do desenvolvimento, por causa da indústria do álcool, as destilarias. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E não nos esqueçamos que a seguir, João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. A conclusão é exatamente esta. Em Cristo, os amados irmãos são verdadeiramente livres. Livres para viver a vida cristã. Livres para anunciar a Cristo, a Ribeirão, ao Brasil e ao mundo, como nos tem ajudado a fazer neste país que Deus nos pôs. Como tem ajudado ao pastor Luiz em África, como tem ajudado o pastor que quer chegar no Timor, Oceania, ou Ásia, se eu estiver enganado. Vamos orar. Pai, graças damos ao Senhor pelos 45 anos de vida da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto e a participação direta que teve na nossa vida e ainda tem. Que o nome de Cristo continue a ser anunciado por esta igreja, que almas sejam salvas, que crentes sejam edificados, porque ao conhecerem Jesus como Salvador e Senhor, verdadeiramente serão livres. No nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por esta data preciosa e a honra que a mim me concederam. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos.